Boas-vindas a todos, muito especialmente ao nosso querido Orson Peter Carrara e ao nosso querido Marco Maiuri. E nós vamos, então, com esses agradecimentos, vamos agradecer. Outra esfera, outra instância de agradecimentos pela gratidão, mestre querido, que todos aqui enviamos agora ao teu coração magnânimo, por estarmos aqui na condição em que estamos. Rogamos-te, mestre, que nos ajudes e abençoes o ICEB e o nosso encontro desta tarde com os nossos irmãos Orson e Marco, que nos falarão, mestre, da tua moral, para nós ainda estranha moral. Mas nós ainda te rogamos, mestre, as bênçãos por sobre todos os nossos irmãos em necessidade no plano da terra. E vibramos agora juntos, em silêncio, por esses irmãos que sofrem e atravessam duras provas e até expiações. Neste contexto, mestre, nós te agradecemos também a oportunidade deste exercício de amor aos nossos irmãos, sob a tua égide, rogando que a tua mão de paz, de luz, de misericórdia, de consolação e de proteção faça descer agora essas luzes, bênçãos e energias por sobre todos os nossos irmãos em sofrimento. Ainda te rogamos, mestre, as tuas bênçãos pela recuperação de nossos queridos irmãos César Reis, José Henrique Rubim de Carvalho, Jorge Cerqueira. Que eles também possam, mestre, receber essa tua bênção em especial, a bênção que tu dispensas agora aos nossos irmãos Marco e Orson. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, nós vamos aqui apresentar os nossos irmãos que já estão conosco, agradecendo a oportunidade que eles nos oferecem de aceitarem o nosso convite e terem nos oferecido o tema A Moral Estranha de Jesus. Orson Peter Carrara nasceu em São Paulo e lá vive, é aposentado, é escritor, tem 21 livros publicados, dedica-se ao ideal da divulgação da doutrina espírita, fazendo palestras, entrevistas e um amplo trabalho virtual pelo canal de YouTube, blog, ambos em seu nome pessoal. São ótimas as postagens do Orson sempre, viu? Ele tem programa de rádio e também na sua cidade, Matão. Ele já fez palestras em muitos locais do nosso Brasil e de alguns países. E ele é diretor doutrinário da comunidade espírita Cairbar Schutel. Já pelo nome, já tem aí uma bênção e uma responsabilidade, mas ele atende a isso tudo. E o Marco Antônio Maiuri Miranda nasceu também em berço esplêndido, eu vou dizer mesmo, berço esplêndido, que é o berço espírita, tem uma mediunidade manifesta pela primeira vez aos 5 anos, depois, se vocês quiserem, podem perguntar a ele, mas foi controlada nessa fase infantil, claro, nós sabemos, em um tratamento, e ele voltou, então, a essa tarefa de exercício da mediunidade aos 18 anos. Portanto, ele atua como médium, divulga a doutrina espírita no Brasil e no exterior há 40 anos, e é dirigente do Núcleo Espírita Meditação e Caridade em São Paulo. Dito isto, além disso, eles são amigos do ICEB, são até meus amigos também pessoais, o que muito nos envaidece, evangelicamente. Então, vamos seguindo, nossos queridos irmãos estão com a palavra do nosso ICEB franqueada para vocês, para o coração de vocês. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, demais amigos aqui, integrantes da sala. Boa tarde aos amigos que estão vendo depois o vídeo editado e disponibilizado no YouTube.
É uma satisfação muito grande, porque eu, desde criança, eu sempre ouvi falar do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E é um nome que sempre provocou dentro de mim uma sensação muito agradável, porque a expressão cultura espírita, que é tão vasta, tão magnífica, que nos ajuda tanto, ela é tão estimuladora ao conhecimento, à melhora pessoal de cada um de nós, que é algo que soa de maneira muito boa, cultura espírita. Agora, nós imaginamos uma organização, uma instituição voltada para a disseminação da cultura espírita no país. Ora, isto traduz para todos nós motivo de muita alegria, de muita gratidão, de autêntico entusiasmo, de forma que, ao receber o convite da nossa querida Nádia, em nome do ICEB, nosso coração pulsou diferente. E especialmente diante de um tema tão atual como esse, o tema principal, vivendo os tempos anunciados por Jesus, e nós estamos vendo isso diariamente, de maneira muito expressiva nos dias atuais, conclamando-nos a uma nova postura, fazendo com que a gente reflita naqueles ensinos que Jesus trouxe a todos nós. Nós ficamos muito entusiasmados e é um desafio, porque a palavra de Jesus, o conteúdo do Mestre, traduz que a gente reflita, pede que a gente pense, solicita que a gente assimile devidamente esses ensinamentos, né? E eu, imediatamente, lembrei-me do amigo Marco Maiuri, que, especialmente com a finalidade de vocês conhecerem este nobre amigo, com o seu conteúdo tão saturado de espiritualidade, de sensibilidade, alguém que estuda, alguém que traz dentro do coração este ideal vivido com muito amor. Então, eu agradeço, inclusive agradeço a aceitação da nossa sugestão, e nós o fizemos especialmente para que a apresentação do tema, depois escolhido a moral estranha ou a estranha moral, porque tanto faz, embora lá no Evangelho nós temos uma definição referindo-se ao Cristo, mas num painel, numa exposição, tanto faz você pôr a moral estranha ou a estranha moral, que dá para fazer um encaixe fabuloso dessas questões frente aos desafios e frente a esta grandeza de ensinamento. Então, as minhas palavras iniciais aqui a todos os amigos é de cumprimento por esta perseverança, por esta iniciativa, alimentando o ideal espírita e trazendo ao nosso coração a oportunidade de refletir. Porque mesmo nós que aqui nos apresentamos como expositores, o convite para uma apresentação igualmente nos estimula a estudar mais, a pesquisar, a buscar exemplos, a tornar a abordagem bastante dinâmica, considerando o próprio dinamismo da mensagem cristã. Então, a minha saudação, a minha alegria, e eu agora passo ao Marco para que ele faça as suas apresentações, o que completa as nossas palavras aqui, com certeza. Marco, por favor, fique à vontade. Nossa alegria a todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos ouvem, querido Orson, todos os amigos, nossos votos de muita paz. É uma alegria realmente participarmos deste momento, um momento em que nós agradecemos de coração muito enternecido por esta oportunidade de falar do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um tema tão importante como sendo Jesus em nossos dias. Nós todos, na doutrina espírita, observamos que estamos vivendo o final de um ciclo, e isso se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus nos recomendou e disse que aconteceria, e uma verdadeira presciência dos fatos. Nós vamos observar que mesmo o homem dando grandes saltos de inteligência, nunca as palavras de Jesus foram tão atuais como agora. Nunca o homem necessitou tanto
de Jesus em sua vida. Muito obrigado a todos. Muito bem. Então, nós somos convidados aí para participar deste painel, uma sequência de programação aos sábados, às 14 horas, e vivendo aquilo que Jesus anunciou. Estamos numa época de vivência daquelas observações, daquelas advertências feitas por Jesus, não compreendidas em sua época, e que o Espiritismo nos fez compreender com uma maior abrangência, justamente porque, do ponto de vista puramente ao pé da letra, essas lições, elas causam um temor, o que, de uma certa forma, alimentou esse temor durante algum tempo, e que o Espiritismo vem esclarecer aos nossos olhos, ao nosso sentimento, ao nosso raciocínio, a profundidade dessas observações, para não nos deixarmos envolver por qualquer sentimento de temor, ou de penalidades, ou de castigos, que não condizem com a bondade de Deus, a grandeza de Deus. Então, se nós buscarmos, por exemplo, para citar o capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver lá o sermão profético, que repassa por vários aspectos de situações, de frases atribuídas e transcritas pelos evangelistas que não foram compreendidas devidamente na sua época, causando neles lá uma impressão difícil de ser assimilada para aqueles homens que não tinham uma dimensão como nós temos hoje, embora não tenhamos ainda uma dimensão completa, estamos todos aprendendo, somos aprendizes dessa doutrina extraordinária, mas muitas citações atribuídas a Jesus e transcritas pelos evangelistas causaram uma certa apreensão, quando ele vai dizer lá no sermão profético, por exemplo, a vez de ouvir guerras, rumores de guerras, e ainda não é o fim, vai se levantar nação contra nação, nós vamos nos lembrar desses trechos lá do sermão profético, quando ele se refere também à pestilência, fome, terremotos, que seriam apenas o princípio das dores. Então, todas essas questões em que nós nos deparamos no sermão profético, causaram uma apreensão, e foi muito oportuno que o Instituto Cultura Espírita do Brasil escolha falar sobre essas advertências, sobre essas citações, e que agora nós começamos a verificar com episódios localizados, alguns, outros atingindo o planeta todo, como foi o caso, e é o caso da Covid, causando o esfriamento de muitos, e até a multiplicação da iniquidade, não só por causa da Covid, porque antes da Covid já havia essa multiplicação da iniquidade, e também a constatação do esfriamento da caridade. Mas, da mesma forma, o Cristo se refere à perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, na referência à grande tribulação, para que ele faz citações sobre o que se acha no telhado, não desça, não leve coisa alguma, o que se acha no campo, não volte para buscar sua túnica. São questões todas que amedrontaram e causaram apreensão para as pessoas que vão tomando contato com esses textos. Então, é importante que nós tragamos aqui, até porque quando vamos nos deparar com a estranha moral lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender com mais largueza de raciocínio essas questões. Então, eu devolvo o Marco Maiuri para as considerações iniciais aí dessa questão que nós começamos a falar. Muito bem. Eu acho que eu tenho que clicar no quadrinho aqui para aparecer, né, na tela aqui, não é? Não é isso? Não me faz pergunta difícil, não, Marco. Eu vou passar isso para a Fátima. Fátima, qual é a resposta? Qual é o quadrinho que ele tem que... É o share screen. A nossa Rosa. Share screen. Nossa Rosa. Share screen. Oi, professora Nádia. Não, na verdade, eu perguntei se havia alguma exposição e o senhor Orton me disse que não, mas eu tenho que passar o host. Só um segundo, por favor. Tá ok. Ah, bom.
Pronto, agora já consegue usar o share screen. Ah, tá ok. Não. Bom, eu vou complementar, então, a fala que o Orson disse, depois eu me entendo aqui com o Zoom. Muito bem, gente. Jesus representa, até hoje, um desafio para os seres humanos. Ele naturalmente quis nos dizer que para nós conquistarmos a felicidade, a plenitude, a elevação do espírito, a felicidade, quando falamos profunda, não é, do espírito humano, nós temos que passar por alguns dissabores, porque faz parte da educação do espírito que somos, do espírito eterno que somos. E nós sabemos que todos os patamares educativos dos seres humanos acontecem muito gradativamente. Não se usa, não se aprende de uma hora para outra as coisas, né? É na esteira do tempo que o homem irá realmente encontrar as respostas que ele tanto necessita. Então, quando Jesus falou as questões que iriam aparecer na vida de todos nós, guerras, rumores de guerras, epidemias, pandemias, povos contra povos, falou inclusive que as mães lamentariam aquilo que viesse de seus ventres em determinada ocasião. Tudo isso é por conta das iniquidades humanas, das imperfeições humanas. Ele disse, inclusive, que o seu nome seria rejeitado e aqueles que o seguissem iriam sofrer perseguições. Então, naturalmente, isso aconteceu ao longo da história. Logo depois que Jesus deixou o corpo físico na Terra, aconteceram todos esses eventos que ele previu. Os cristãos foram perseguidos, aconteceram muitas guerras, muitas epidemias e pandemias, muitas catástrofes aconteceram ao longo da história. E nós sabemos que aqui na Terra nós somos um conjunto de espíritos que trazem algumas características. Por exemplo, uma geração que traz o egoísmo muito exacerbado, de modo a esfriar, como disse o mestre, o seu amor, esfriar as questões da fraternidade, da espiritualização do ser. Então, mais ou menos, nós vamos daqui para frente falar a respeito de quando Jesus disse que não iria trazer a paz, mas a espada. É muito importante, ou seja, ele veio mostrar a verdade de cada um de nós, colocar realmente o que era certo em seu lugar, e nesse nível espiritual que nós nos encontramos, isso acontece ainda com muita dor, com muita aflição, que é o que nós estamos observando na atualidade, né, em nossos irmãos em humanidade. Todos nós estamos vivendo momentos que são momentos tumultuosos, mas sempre houve momentos tumultuosos. É que agora, nesta fase de final de ciclo, esses tormentos estão se tornando um pouco mais intensos, de modo a dar a oportunidade derradeira a muitos espíritos que estão aqui. Por isso que Jesus falou a respeito do que viria, de todos os tormentos que nós enfrentaríamos para um dia começarmos a enxergar a plenitude. Ô Marco, enquanto você fazia essas reflexões tão oportunas, tão sintetizadas, com tanta sabedoria, eu fiquei pensando aqui numa coisa muito interessante que você falou no início de sua fala aí, porque logo após a crucificação, as perseguições sofridas pelos primeiros cristãos foram muito pungentes, muito intensas, com torturas de todo o tempo, né? Foram séculos de perseguição, foram momentos muito rudes, muito difíceis, e que Jesus não iludiu os seus discípulos, ele preparou os homens de seu tempo, seus contemporâneos,
para as lutas que viriam. E essas previsões proféticas, podemos expressar assim, elas foram, através do tempo, se realizando com todo tipo de exploração vinda da ignorância humana, da resistência humana, com as novas ideias apresentadas por Jesus, que contrariavam o status quo da época. Eram homens habituados ao abuso e ao uso e exploração do poder em suas mãos, absolutamente indiferentes à realidade da própria vida. Quer dizer, aquele pensamento de Jesus, um tanto revolucionário para os homens daquela época, causaram um mal-estar muito grande no poder imperante. E quem arcou com essas consequências de grande intensidade foram aqueles que se dispuseram a seguir Jesus. Então, muito interessante esse retrospecto. Estamos escutando que a Lúcia nem mandou. Muito interessante esse retrospecto trazido pela abordagem do Marco, porque a gente verifica isso em todos os tempos iniciais do cristianismo e que se desdobraram no tempo, trazendo até hoje em plena vivência, aquelas advertências. Depois nós falaremos do capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vamos entrar ali na estranha moral, em que o não entendimento dessas questões é que deixaram a conturbação na mente humana da época e nas gerações que se seguiram, perseguidas, torturadas, incompreendidas. E o que nós vemos atualmente é um retrato fiel dessas advertências na divisão que se impõe, homem contra homem, nação contra nação, poder contra poder, disputas de todo lado, disputas de todo gênero, mostrando realmente que, se nós não tivermos uma base constitutiva de entender a mensagem do Cristo, haverá realmente, como há em muitos casos, desesperos de todo tipo e, como vemos atualmente, a multiplicação do número de suicídios, exatamente pela ausência de uma compreensão mais exata desta inferioridade que ainda trazemos dentro de nós e que se reflete no meio social com tanta intensidade. É verdade. Deixa eu ver se eu consigo me colocar na tela aqui. Bom. Isso é uma questão que o Orson abordou muito importante no que diz respeito à ação dos seres humanos no tempo atual. Na época do Cristo, era um testemunho de fé. Aqueles primeiros seguidores precisavam sacrificar muitas vezes o corpo, a vida. Então, nós poderemos comentar assim, mas, puxa vida, levavam o corpo ao sacrifício, entregavam a vida, mas nós temos que entender o seguinte: a presença de Jesus e a presença daqueles que conviveram com Jesus na vida dos primeiros cristãos modificava suas vidas para sempre. E todo o sacrifício era pouco perto da felicidade prometida. Nós sempre gostamos de falar que a nossa vida equipara-se a um jarro d'água e o reino dos céus equipara-se ao grande mar. Todos nós estamos realmente procurando o reino dos céus. Procurava-se o reino dos céus em todos os templos, em todas as religiões, mas, na verdade, ele está em nossos corações. E também está nas esferas superiores da existência. Quando nós, então, tivermos nossa consciência ampliada, nós nos vincularemos às esferas superiores da vida e encontraremos realmente o reino dos céus na terra. Isso acontecerá quando o mundo for um mundo regenerado, quando acontecer aquilo que Jesus nos disse: os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada. Mas ao longo da história a mensagem tiveram várias tentativas de deturpar a mensagem, desde a aceitação da mensagem cristã pelo Império Romano, que se desdobrou depois para o momento difícil da Idade Média. E hoje
nós observamos o homem ainda confuso. A humanidade vive como que um sono espiritual. Nós ainda não estamos inseridos realmente nesta verdade. Então, o que acontece é que todos nós, hoje, não precisamos mais sacrificar o corpo ou a vida, nós precisamos sacrificar somente as paixões inferiores. É isso que se pede. E a mensagem do Cristo, como nós comentamos no início, ainda é um desafio para os seres humanos. O homem tem grandes facilidades de entender, por exemplo, o material, mas grande facilidade de entender a vida material e grandes dificuldades de entender as questões do espírito. Porque, na verdade, se o espírito não está bem, se o espírito traz ainda muitas páginas em branco em seu coração, tudo fica mais difícil, tudo fica complicado, não é? Então, os seres humanos estão vivendo este momento, que é um momento de tomada de consciência. É um momento em que os seres humanos estão tendo a oportunidade de crescer, a oportunidade de chegar ao chamado fim dos tempos. A doutrina espírita nunca fala uma mensagem apocalíptica, mas fala de finais de ciclos. Final dos tempos é final de um ciclo, não é? O Orson tocou muito bem a respeito da época dos transtornos que estamos vivendo. Nessa época, gostaria de abrir um parênteses para o livro Obras Póstumas, no capítulo Regeneração da Humanidade, um capítulo belíssimo, que fala exatamente isso que o Orson falou. Muitos deixarão a fé e o amor de lado. Outros propiciarão muitas iniquidades, não sabendo eles que, na verdade, essas iniquidades estão apressando a regeneração da humanidade, porque nenhuma lei natural é derrogada. E haverá também muitos suicídios, inclusive de crianças, diz lá no Obras Póstumas. E é uma questão que também fala a respeito do momento tenebroso das drogas, dos vícios, em que o homem está vivendo. Então, este capítulo do Obras Póstumas está diretamente ligado ao sermão profético de Jesus. Ele fala, inclusive, aparecerá pessoas que, mesmo vivas, estão sendo retiradas da sociedade, da própria vida, mesmo vivas. Quer dizer, as pessoas que ficam fora de si, as pessoas que ficam vivendo mesmo encarnados, mas retirados das questões sociais pelas viciações, que são um tormento para a humanidade atualmente. Ou seja, nós estamos vivendo grandes iniquidades, conforme Jesus nos disse, desde o seu tempo até aqui, porque nós temos levas de espíritos que habitam a terra. Muitos que estão aqui agora já viveram no passado as iniquidades, ou propiciaram as iniquidades, e dentro da lei de causa e efeito retornam para poderem se recuperar dentro de sua marcha evolutiva. Marco, esta expressão que você usou lá no começo, que você trouxe novamente, que Jesus é um desafio para todos nós, porque ainda guardamos dentro de nós muita imaturidade, nós ainda temos muito que aprender, nós ainda não conseguimos nos disciplinar devidamente diante de tão magna mensagem que nos convida à renovação. As bem-aventuranças apresentadas por Jesus como um cântico de esperança e de alegria, como você costuma bem dizer, né, que o anúncio do Sermão da Montanha foi o dia mais feliz da Terra, e eu sempre me lembro disso com muito carinho, porque verdadeiramente aquelas apreciações magníficas, aquelas promessas, felizes aqueles, e aí nós temos toda aquela sequência de bem-aventuranças, felizes aqueles que agirem desta ou daquela forma, felizes aqueles que souberem conter os impulsos e disciplinarem a si mesmo, conforme nós conhecemos. Nós vamos ver que este é um trabalho que exige bastante disciplina, pede vontade de agir naquela direção, pede renúncia a caprichos e egoísmos. Então, se nós lermos aqui o sermão profético ao pé da letra, nós vamos nos desesperar. Mas, se nós lermos
o sermão profético com o olhar da alma, e especialmente agora, diante da revelação espírita que nos esclarece com tanta propriedade, nós vamos ver a conexão que existe entre esses sofrimentos enfrentados e agora em fase muito aguda, atingindo patamares que nós não imaginávamos. Nós vamos ver a lógica e a coerência desses ensinos advindos, essas aflições pungentes, advindas exatamente pela ausência e falta de observação daquelas lições simples trazidas pelo Mestre de Nazaré. Você citou os pacificadores, né, os mansos, quer dizer, ainda há uma necessidade muito grande de desenvolver dentro de nós aquela mansidão recomendada pelo Cristo, que naturalmente esta mansidão saberá enfrentar as aflições com serenidade, com confiança em Deus, sabendo a passagem breve dessas situações, que outra finalidade não tem, senão a finalidade didática, educativa, de realmente conduzir o homem por caminhos em que ele colha os frutos da perseverança e da observação da lei. Então, nos parece muito oportuno, realmente, Marco, essas considerações e essa leitura do sermão profético, hoje, à luz do Evangelho, do Espiritismo, com essa clareza que a própria evolução da mentalidade humana é capaz de nos apresentar, porque nós vemos aí todo tipo de iniquidade presente em vários segmentos da sociedade e se manifestando de várias formas, diretamente ligada ao egoísmo, diretamente ligada ao orgulho exacerbado, a todas as manifestações de desrespeito até à condição humana e da ausência de uma fé convicta que busca o Cristo, que busca Deus, que confia na vida. São atitudes que geram desconforto, sofrimento, porque encaram a vida sob um prisma meramente temporário e material, não é mesmo, Marco? É verdade, é verdade. Todos nós aqui, quando o indivíduo está passando por um problema em sua existência, nessa vida atual que nós estamos, esse momento tão importante da humanidade, né? Nós observamos que está faltando referências para os seres humanos. Falta realmente ele mergulhar nos ensinos do Mestre, porque Jesus é a solução para todas as dificuldades humanas. Ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. É o alicerce seguro. Então, todas as questões humanas estão relacionadas ali, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, em todos os Evangelhos do Cristo, não é? Então, lá nós temos como se fosse realmente uma cartilha de bem viver. E o Sermão do Monte é realmente um resumo maravilhoso, é um verdadeiro poema espiritual, não é? É realmente dito pelos amigos espirituais como sendo o dia mais feliz da Terra, em que a Terra recebeu uma quantidade de fluidos, de ensinamentos que ficaram encravados na psicosfera terrestre, repercutindo em nosso espírito até hoje. Então, quando o homem se afasta da verdade, ele se perturba. É isso que nós temos observado ao longo da história, não é? A tentativa de deturpação da mensagem de Jesus e a tentativa também de inserir interesses pessoais nesta mensagens, políticos, interesses políticos, quero dizer, de poder, de ganância, o homem se perdeu, porque é completamente desconectado da mensagem do Cristo. A mensagem de Jesus é a mensagem de fraternidade, é a mensagem de amor, mas também de disciplina espiritual, onde nós vamos controlar, por exemplo, os nossos impulsos rancorosos, vingativos, aqueles sentimentos perturbadores que o homem traz dentro de suas imperfeições. Quando ele se encontra com Jesus em sua vida, ele vai encontrar os motivos suficientes para bani-los do seu viver. E quando ele consegue fazer isso, é um motivo de grande júbilo, não é, Orson? É um motivo em que o homem consegue realmente encontrar, retomar a caminhada. Agora, você disse uma coisa muito interessante, que o sermão profético
quando nós nos deparamos com as palavras, se o indivíduo for encarar aquilo de uma forma apocalíptica, se ele for encarar aquilo de uma forma ao pé da letra, vamos dizer assim, ele vai talvez se perturbar com isso. Mas nós temos que entender que Deus nunca usa de violência. Ele respeita, por exemplo, o livre-arbítrio das pessoas ao longo da história. Ele respeita também a modificação que nós podemos submeter o nosso espírito. Ele respeita e obedece às leis naturais, né? As leis naturais colocadas por Deus, nosso Pai, para que o homem, transitando por essas leis, tenha oportunidades. Então, Deus, que é amor, esperará de seus filhos a razão, para que um dia eles consigam também dar passos diferentes na terra. Nós agora estamos vivendo este momento em que muitos espíritos ainda não estão entendendo. Estão ainda dirigidos pela ingratidão para Deus, dirigidos realmente pela perturbação espiritual, pelos sentimentos não trabalhados. Nós temos ainda muitas páginas em branco em nosso coração e está realmente na hora de nós seguirmos com confiança. Aqueles que perseverarem encontrarão realmente a felicidade. Encontrarão a felicidade, primeiro, de servir, porque a melhor felicidade é sempre de quem serve. E depois, de poder encontrar uma referência abençoada. A queda, o tropeço é próprio do aluno que somos. Mas é importante nós nos soerguermos e olhar realmente os ensinos de Jesus para seguirmos adiante. Como é saudável ao nosso coração pensar na bondade de Deus, né? Marco lembrou muito bem, Deus não usa de agressividade, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Aí está uma lição maravilhosa. Com a doutrina espírita, nós que já compreendemos em maior largueza a questão do cada um segundo suas próprias obras. A desatenção, o uso do egoísmo e o desrespeito à fraternidade gerarão consequências. Então, essas consequências estarão em forma de colheitas obrigatórias e muitas vezes dolorosas, em função da não observação da lei de amor que deve reger e rege os nossos destinos e a nossa caminhada. Então, o livre-arbítrio, essa possibilidade, esse poder da escolha, nos oferece condições para pensar e repensar. Aí, voltando aqui ao sermão profético, depois, no outro bloco, nós vamos entrar no capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós escolhemos para esta tarde. Nós, se verificarmos aqui na sequência a parábola do servo vigilante e observarmos também a vinda do Filho do Homem e, igualmente, essas situações todas que nos conclamam a atenção aos ensinos trazidos de Jesus, como a parábola da figueira também, nós vamos compreender a nossa participação nesse processo. Quer dizer, aqueles que não observarmos por negligência, por leviandade, não seremos castigados. Não existe castigo na lei de Deus, porque Deus verdadeiramente não castiga. Mas colheremos as consequências da nossa desatenção, da nossa leviandade, podemos até usar essa expressão. Então, é importante, verdadeiramente, de posse dessas informações, que atentamente vamos estudando e tentando compreender, aprofundando a nossa maneira de enxergar as questões, de verificar a justiça de Deus, de verificar a grandeza, a bondade de Deus para com os seus filhos. Colocando para todos nós, como lei, a caminhada de progresso, onde entram naturalmente os esforços empreendidos nessa direção. O que naturalmente solicita que nos disciplinemos, inclusive nas emoções, reflitamos nas decisões, nas ações, nas reações, que controlemos os nossos impulsos, porque a orientação já existe. Quando nos deparamos aqui com o sermão profético, com essas questões todas que para alguns poderão parecer como ameaça, mas não são ameaças, são apenas advertências
reais da leviandade ou da falta de cuidado, nós somos convidados a aprofundar o estudo, a ir buscar elementos outros que nos façam compreender a amplitude dessa questão perante a vida. Nós temos um compromisso com a vida. Nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para diversão. Existe um compromisso. Então, isso deve permear as nossas reflexões. Eu vou devolver a palavra ao Marco, para depois, então, que o Marco terminar, passarmos a Nádia para as perguntas e depois teremos um intervalo para voltarmos e voltaremos analisando, comentando, claro, estudando ali o capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo. Marco, a sua conclusão aí nesse primeiro bloco. Assim. Bom, é assim, Jesus, quando ele fez essas previsões, isso está lá no livro A Gênese, na teoria da presciência, não é? Imagine a presciência de Jesus, que maravilha que deve ser, né? Por exemplo, ele é como aquele observador ao alto do monte que está observando o viajor, que somos todos nós, pela estrada. Ele tem uma visão atemporal e nós temos uma visão temporal. Então, o que acontece é que estava realmente em suas previsões toda a história humana, tudo que iria realmente acontecer até esses tempos que nós estamos vivendo também. Então, não está nada errado. Nós estamos expondo a nossa verdade, nós estamos expondo a nossa situação espiritual. É isso que está dentro das leis naturais e das leis evolutivas, em que Jesus realmente já nos deu a verdade. Lembro-me da frase do Cristo quando diz assim: aqueles que estão com a verdade ouvem a minha voz. Então, cabe àqueles que estão com a verdade, que estão entendendo um pouco da verdade, fazer o contraponto das iniquidades humanas, fazer realmente a sua parte, servir com coragem, com fé, e que tudo se resolve, tudo irá realmente, porque o mal e a iniquidade e o despreparo, a falta de evolução, tem o seu tempo para acabar, porque fazem parte da imaturidade dos seres humanos. Que bonito, né? Marco, obrigado aí pela participação no primeiro bloco. Que bonito você dizer da presciência do Cristo, né? É de se prever mesmo, com um comportamento egoísta que ainda nos caracteriza, é de se prever mesmo. E a presciência prevê tudo isso, né? É verdade. Nádia, devolvo a palavra à querida Nádia. Sim, Orson. Eu anotei, fui seguindo vocês atentamente e anotei aqui algumas questões. Vocês falaram várias vezes do sermão profético, mas eu pedi... Primeiro, você fez um contraponto, não é? Em duas possibilidades de leitura, em dois níveis, em duas instâncias. Uma, você disse ao pé da letra, que mata, que nós já sabemos, segundo a afirmação paulina, e a outra com o olhar da alma. Queria que você expandisse um pouco isso e até fizesse, se possível, um brevíssimo resumo sobre o sermão profético, porque pode ser que alguém que esteja conosco não esteja lembrando. Depois eu tenho aqui umas observações para você, viu, Marco? Tá ok, obrigado. Muito bem, é muito interessante realmente, porque nós temos aí um texto colocado, muitas pessoas poderão se assustar ou não compreender realmente o que é que pretende um texto desse, essas anotações feitas pelos evangelistas, e se nós pegarmos isso ao pé da letra, nós vamos nos assustar e poderá causar espécie de medo, e como se fosse um castigo ou se fosse uma ameaça à nossa tranquilidade. Mas o que acontece é que, ampliando a nossa maneira de entender a vida, compreendendo com as luzes da doutrina espírita todo esse aspecto, nós vamos ampliar o entendimento para perceber que a vida tem as suas razões. A vida não é um passeio, ou uma brincadeira, ou uma aventura sem causa. A vida tem um sentido amplamente educativo, didático, para nos fazer evoluir. É papel da vida, entre aspas, empurrar a gente. Eu quero dizer, fazer com que a gente ande, estimular para que a gente faça conquistas, estimular para que a gente desenvolva a inteligência,
estimular para que a nossa moral seja melhor. Então, nesse sentido, todas essas questões aprofundadas à luz do Espírito vai mostrar que todas essas aparentes ameaças, essas aparentes situações que podem causar desespero e medo, como que eu vou subir? Não posso mais voltar para pegar aquilo que eu deixei, como é que eu vou subir, que eu não vou ter salvação? Não, isso são apenas considerações decorrentes do nosso mau uso do livre-arbítrio. São advertências para a gente se aprumar, digamos, olha, existe um caminho, este caminho aqui é o caminho correto, é o caminho que vai lhe dar segurança, é o caminho que vai lhe dar paz ao coração, é o caminho da fraternidade. A fraternidade é lei da vida, o amor é lei de Deus, como indica Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é lei da vida, então a vida tudo faz para que haja amor e harmonia, tanto nos relacionamentos, como na própria ordem da vida. Tudo é harmonia. As desarmonias surgem por força da nossa incapacidade ainda de agir ou pela nossa imaturidade. Então, vem a desarmonia. Mas as outras harmonias, por exemplo, que independem da nossa vontade, que nós não somos causa, essas aparentes desarmonias são desafios à nossa inteligência, ao desenvolvimento da nossa capacidade de percepção das questões que estão à nossa volta. Isso acontece a todo instante, e todo dia, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no trânsito, na vida afetiva, em tudo e em todos os tempos, justamente para fazer a gente avançar. E a maneira como a gente vai encarando esses desafios, com violência ou com serenidade, com o espírito de tirar lições daquela situação, ou com resistência àqueles degraus evolutivos que a vida vai apresentando, é essa postura de um lado ou de outro, de um extremo ou outro, e às vezes permanecemos sem saber que lado vamos, como vamos agir agora, que decisão vamos tomar, como é que vai ser a partir de agora. Tudo isso vai gerando desdobramentos. Esses desdobramentos definirão as nossas futuras situações. E essas futuras situações, esses futuros presentes, digamos assim, entre aspas, vão ocorrendo naturalmente. Então, é sempre um desafio novo, um desafio resultante da colheita, da semeadura de ontem, que se apresenta como colheita hoje, ensejando um novo aprendizado, uma nova escolha, uma nova reflexão para novos patamares que virão. Por uma razão muito simples. Nós somos seres imortais. Jamais teremos fim. Fisicamente, materialmente, somos seres mortais. O corpo vai se diluir, o corpo vai se dissolver, mas a alma, esta continuará vivendo para sempre. E, portanto, se viverá para sempre, encontrará continuamente desafios novos para se aprimorar. Continuamente, para que possamos estar cada vez mais conectados com esta força divina que dirige a vida. Imagine o que cabe na expressão, conexão com a divindade. Quanta coisa cabe dentro dessa expressão? Justamente identificando a nossa natureza imortal, com destinação à felicidade, que não é uma felicidade ociosa, mas é uma felicidade de trabalho mútuo em favor uns dos outros, como a própria palavra define, e que naturalmente nos dará esta conquista, este alcance, este mérito de conexão plena com Deus e para sentirmos e cumprirmos a sua vontade. Tudo isso é um caminho longo, mas ele é inevitável, porque a lei de progresso vai fazer a gente caminhar. Eu não sei se eu respondi os questionamentos todos, Nádia. Olha, eu fiquei aqui pensando que você estabeleceu essa contraposição, o olhar da alma e ao pé da letra, né? Você mais ou menos colocou essas questões como sendo opostas, evidentemente. Onde, no sermão profético, essa contraposição está posta? Olha, é muito interessante onde essa contraposição está proposta em todo o sermão profético. O sermão profético ele é um texto de uma relativa... Não é tão longo, ele é um texto que vai nos trazendo várias posições para que a gente
vá lendo essas questões e vá procurando se aprofundar, mas a gente vai aprender, e pelo menos eu penso que em 2 momentos, pelo menos a minha visão. Claro que a minha visão ela não é a visão única e também não é a visão perfeita, e poderá haver acréscimos de grande monta e utilidade. Mas quando eu encontro logo no começo ali do sermão profético, se a gente prestar bastante atenção nesta afirmação, me parece um contraponto, melhor dizendo, de grande validade. Na verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque este pedra sobre pedra significa coisas que fomos nós que construímos muitas vezes impedidos pelo nosso padrão de visão limitada e que se alterará com o tempo, porque o progresso modifica os panoramas. Esta modificação dos panoramas trazido pelo progresso é o grande contraponto que nós vamos encontrar, porque nós vamos lendo o sermão profético com todas aquelas, eu repito, que as pessoas poderão enquadrar ou entender como ameaças, como castigos, mas não é isso. O grande contraponto, eu acho que se encontra exatamente ali, porque todas essas tentativas de manipulação, todas as tentativas de domínio, são tentativas oriundas do egoísmo, que faz lançar nação contra nação, pessoa contra pessoa, os escândalos que se multiplicam, que criam ódio, que mutuamente se odeiam as pessoas, o levantamento dos falsos profetas, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento da caridade, tudo isso é fruto dessas tentativas equivocadas. Então, as nossas construções resultantes dessa visão limitada e parcial da realidade é o grande contraponto. Por outro lado, pode ser completada pelo grande pensamento: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu acho que esses 2 itens, ao meu ver, preenchem isso, porque essa perseverança até o fim, ela é advinda de uma observação mais atenta. A observação mais atenta permite que você enxergue além das aparências, enxergue o espírito da letra e não a letra. E esse será salvo naturalmente. Quando se pensa em salvação, as pessoas tentam confundir a salvação com o bombeiro que joga a corda para a pessoa que está se afogando, ou para a escada Magírios que sobe no incêndio do prédio, mas essa salvação é uma situação interior que evita o sofrimento, evita a queda moral da criatura humana. Então, eu fico com esses 2 contrapontos, Nádia. Ok, obrigada. Depois eu queria também que você falasse, mas talvez só no próximo bloco, sobre a parábola do servo vigilante que você mencionou e também da figueira, que é sempre uma questão bem discutida. Você ou o Marco, um dos 2 pode falar sobre isso, mas, Marco, eu vou fazer para você também uma observação, mas antes vou passar a participação do Paulo de Felipe. Ele disse: prezados Oscar e Marco, boa tarde, solicito, se possível, analisar seguinte questão que ora propõe. Quando Jesus Cristo disse que seu reino não é deste mundo, cabe a advertência de que nós, almas encarnadas, estamos nos manifestando em mundo material, embora a nossa essência seja espiritual. Claro que há razões para tal, mas devemos ter sempre na consciência que somos criados por Deus e nosso mundo primeiro é um mundo espiritual. Certo. Qualquer dos 2 quem vai falar? Deixa o Marco falar, que eu já falei bastante. Tá bom, mas daqui a pouco eu vou propor ao Marcos. Vamos lá, Marcos. Tá certo, vamos lá. Bem, agradeço a pergunta, uma pergunta muito, muito interessante mesmo. Do Paulo de Felipe. Uma afirmação do Paulo de Felipe, muito obrigado. Olha, acredito que todo ensino de Jesus deu vida à letra, não é? Isso é claro para todos nós. Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele quis dizer que o reino dos céus ainda não está implantado na terra.
e que ele veio de outras esferas felizes ensinar os seres humanos a procurar a verdade. Então, isso estava naturalmente previsto em sua imensa evolução. Nós temos que entender que quando a Terra foi formada, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Ou seja, todos nós estamos aqui de forma mais voltada ao que somos agora, há 250 mil anos aproximadamente. Então, a evolução de Jesus é completamente diferente. Se o reino de que ele veio não é deste mundo ainda, é porque ele veio de outros reinos, de outro reino em que a verdade já existe. E ele veio nos ajudar, nos auxiliar a perseguir esse reino, a trazer para nós esse reino. Eu acho interessante uma frase que falada inclusive por Chico Xavier, naturalmente através de Emmanuel, quando ele disse assim, que o Antigo Testamento é como se fosse o homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz. E que representa o homem questionando a pergunta do homem, a espiritualidade superior. E Jesus representa a resposta. Então, todos nós temos aqui na Terra, somos amparados por esse espírito crístico, que está muito acima de nós, não é? Muito acima de nós, e ele quer implantar, e dentro da escala evolutiva, tanto dos seres humanos, quanto da escala planetária, do desenvolvimento planetário, que é um plano das esferas superiores, que caminha lado a lado com a evolução humana, tudo irá se desenvolver, tudo irá progredir. Então, naturalmente, o mundo um dia será um mundo cristianizado, em que a verdade imperará, onde os espíritos que aqui estão, muitos deles irão se localizar onde é próprio para a sua evolução, e a Terra receberá espíritos mais enobrecidos, com mais informações, para transformar tanto espiritualmente a Terra, quanto socialmente, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Haverá um dia em que nós nos voltaremos para as questões espirituais da vida, como uma fonte principal de bênçãos. E a parte material será a parte para nós vivermos aqui provisoriamente, para nós estagiarmos na matéria um certo período, mas a verdadeira existência, todos nós sabemos, é a existência espiritual, não é? Então, quando Jesus, por exemplo, falou, o Orson comentou, não restará pedra sobre pedra, significa que todos aqueles impérios construídos pelos seres humanos, todos faliram e todos falirão. O único império que permanecerá na Terra será o da verdade e da justiça, proclamado por Jesus em uma verdadeira presciência dos fatos, como citamos. Pronto, então vamos ver aqui, nós estamos já fechando praticamente o tempo das perguntas, mas eu queria que você, Marco, se pudesse, fazendo o exercício de mentor, eu digo que exercício de mentor é nós dizermos um monte de coisas, por exemplo, responder 2 perguntas em um tempinho bem curto. Mas se não puder, não tem importância, Marco, nós estamos aqui no mesma humanidade, mas enfim, você falou, pode escolher uma das 2 também, você falou há pouco sobre banir do seu viver. O que você quis dizer com banir do seu viver? Que coisas nós devemos banir do nosso viver? E depois você, mais ou menos na mesma linha imagética, você disse, você falou em páginas em branco em nosso coração, que é muito poético, é muito profundo também. O que e como escrever nelas, nas páginas em branco em nosso coração? Banir de nosso viver são sentimentos perturbadores, são os pensamentos perturbadores, porque tem uma sequência, pensamentos, sentimentos que se desdobram em atitudes.
Então, naturalmente, no evoluir dos seres humanos, nós vamos aos poucos encontrando uma maturidade em nosso ser e baniremos os sentimentos perturbadores, os equívocos da alma, que tem o seu tempo para acabar, porque por conta a própria imaturidade que trazemos em nossa imperfeição. E, naturalmente, encontraremos novos valores, que são os valores de crescimento da alma, de exercício dos sentimentos nobres, né? Colocaremos no lugar destes sentimentos perturbadores, sentimentos nobres. E quando nós falamos a respeito de páginas em branco, significa que ainda falta realizações em nosso coração, falta realizações em nós como espíritos que somos. Ou seja, falta ainda nós preenchermos os nossos vazios existenciais do espírito com conquistas da alma, com sentimentos mais evoluídos e com atitudes de amor ao próximo, de fraternidade. E como escrever isso, Marco? Através do servir. A maior alegria é sempre de quem serve. Então, quando nós servimos, nós estamos escrevendo nessas páginas em branco aquilo que falta em nós. Os espíritos recomendam, por exemplo, a caridade, como sendo a salvação. O que significa? Significa que nós saímos de nós mesmos, vamos até o infortúnio do outro, e lá percebemos que podemos ajudar, e quando nós voltamos para dentro de nós mesmos, estamos mais fortalecidos. E estamos escrevendo em nosso coração também. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo, mas estamos cumprindo só a nossa obrigação. E a caridade nos faz sair de nós mesmos para subirmos um degrau a mais das nossas obrigações comuns, né? Ok, obrigada, Marco. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, a menos que você prefira responder agora, Orson, a questão das parábolas que você mencionou, o servo vigilante e da figueira. Oi, Nádia, como é curtinho, né? As duas parábolas são curtinhas, eu prefiro fazer o comentário agora, se o próximo bloco fica exclusivo para o tema que nós propusemos dentro, que é a estranha moral, né? Então, fazendo comentário aqui a sua pergunta sobre a citação da parábola, a parábola da figueira, por exemplo, anotada, vai dizer que aprendei, pois, o que vos digo por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos estão já tenros e as folhas têm brotado, sabeis que está perto o estio. A palavra estio, ela compara-se à idade madura. É a idade, por exemplo, que nós vamos observar aí o progresso da frutificação. Então, nós estamos vivendo esta época. A época já demonstra por si só este amadurecimento que, na comparação da parábola da figueira, nós vamos compreender. Então, assim como a própria parábola propõe, quando virdes tudo isso, sabei que sua vinda está próxima, às portas. O que está próximo? Justamente essa modificação que a lei do progresso impõe às gerações, ao planeta. E ele acrescenta, na verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que se cumpram todas as coisas. Quer dizer, nós temos aí o cumprimento de fazer valer, de fazer cumprir, de fazer viver, como disse o Marco agora com tanto brilho, servir para que se cumpram as leis de Deus. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Porque as palavras do Cristo representam as próprias leis da vida. As leis da vida estabelecidas por Deus, o Pai Criador, são leis de sabedoria e de amor. As leis são de amor. Nós é que muitas vezes deturpamos a execução dessa lei com os nossos comportamentos indesejáveis. Mas então, o que nós estamos vivendo atualmente, inclusive referindo-se ao sermão profético e às citações aqui feitas, é que nós estamos vivendo aquele desafio de superação dessas mazelas. E isso estamos amadurecendo, é um amadurecimento que já se apresenta. Quer dizer, é o momento de medição da nossa capacidade. E aí nós vamos entrar em outro terreno, porque nós temos aqueles que vão
ser transferidos ou perdem o direito de permanecer nesta terra amadurecida, que já mostra os sinais de amadurecimento. É uma comparação com a figueira. Quando os ramos estão tenros e as folhas têm brotado, sabeis que está perto o estio, o amadurecimento. É o que nós estamos vivendo, e vivendo com intensidade. Por outro lado, se nós buscarmos a outra parábola, que é a parábola do servo vigilante, ele é muito claro aqui ao dizer: quem crês que é o servo fiel e prudente, a quem seu senhor pôs sobre a família, sobre sua família, para que lhes dê de comer a tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor achar nisso ocupado. Lhes dê de comer a tempo, quer dizer, transmitir essa vivência através da luz que irradia de si mesmo para aqueles que com ele convivem. Não é a família consanguínea, mas a família humana, que ele seja capaz de transmitir com a luz que pôde absorver, trabalhando em nome do Senhor, está ocupado nessa tarefa. É um bem-aventurado, é um feliz, pois que ele o constituirá administrador de todos os seus bens. É uma conquista do servo que soube servir, sendo um representante legítimo que não deturpa a grandeza, quer dizer, ele é um servo fiel, ele é um servo que cumpriu a distribuição dos talentos que recebeu. Então, é muito interessante, porque é muito própria, e apesar de não parecer, nós temos muitos servos fiéis envolvidos com o planeta. Embora os nossos olhos, às vezes, enxerguem apenas aqueles que deturpam, aqueles que contrariam esses preceitos, nós temos muitos servos fiéis encarnados na perseverança, no trabalho do bem, e os desencarnados que continuam dando uma assistência permanente àqueles que sabem sentir o Cristo e desenvolvem esse sentido de servir. Porque se aquele servo, não dando condições para isso, como cita a parábola, disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, isso é uma desconsideração que denota uma negligência, uma leviandade com as tarefas que nos foram confiadas. Então, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e removê-lo-á, e porá sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que também não é uma ameaça, que também não tem o sentido de castigo, mas é uma consequência da leviandade, do descaso com a confiança que lhe foi depositada. Então, ele será removido para junto daqueles que também fingiram, daqueles que não se comprometeram com a tarefa, e ali haverá o choro, o ranger de dentes, quer dizer, haverá a acusação da própria consciência, ali haverá o remorso, o arrependimento, que abrirá depois uma nova oportunidade de reparação, como ensina aquela fabulosa página de O Céu e o Inferno, né? O Código Penal da Vida Futura. Primeiro vem o arrependimento, a expiação e depois a reparação. Quer dizer, é um processo que não cessa. Então, o servo vigilante, a parábola desse servo, refere-se àqueles que estão atentos à tarefa comprometida. Orson e Marco, o Paulo de Felipe acabou de fazer mais uma questão e eu indago se vocês deixam para depois, para nós termos a próxima atração no próximo bloco. Eu vou ler a pergunta dele. Prezados palestrantes, se a Terra é habitada por espíritos imperfeitos em estágios de provas e expiações, e que outros espíritos podem ter se aperfeiçoado sem precisar passar necessariamente por necessidades de provas e expiações, pois não cometeram os desacertos que cometemos, então poderemos dizer que a Terra poderia não existir? Vocês podem deixar para o próximo bloco ou agora. O que você acha, Marco? Eu queria... É possível responder agora? Posso responder agora? Claro. Sim, Marco. Pode responder. Não, olha, os estágios planetários, eles são de acordo com a evolução humana. Então, a Terra sempre, esse estágio importantíssimo de provas e expiações, que é um mundo transitório entre o mundo primitivo e o mundo de regeneração,
de fundamental importância, porque nós estamos aqui em uma mescla de espíritos muito grande, uma mescla evolutiva. Então, aqui tem tantos espíritos bons, dentro da escala espírita, bons e benévolos, existem alguns bons e benévolos reencarnados, como existem espíritos muito imperfeitos, como existem espíritos que estão em uma média evolutiva. Essa mescla evolutiva que nos faz crescer, porque quando nós retornamos para a vida espiritual, ficamos submetidos a faixas vibratórias compatíveis com o nosso estado evolutivo. Lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. Quando nós reencarnamos, nós misturamos os níveis evolutivos, que permite que nós possamos conviver com o diferente, de conviver com aquelas pessoas de ideal, de pensamento diferente de nós, exercitando os sentimentos nobres que citamos. Tolerância, resignação, perdão. Então, esse estágio de provas e expiações é fundamental e todos os espíritos passam pela fieira educativa. Todos nós necessitamos. Então, pronto. Obrigada, Marco. Obrigada, Orson. Nós, então, vamos para 10 minutos de intervalo e daqui a 10 minutos nós voltamos para mais um bloco com Orson Peter Carrara e Marco Mayuri, A Estranha Moral de Jesus. Até já. Nós nem precisamos sair, é só fechar o microfone e a câmera e voltamos em 10 minutos. Exatamente. Até já. Até já. Obrigado.